partir deste culto. E esta manhã trazia uma passagem para nós meditarmos que está relatada no livro de Lucas, no capítulo 5, em que Jesus, quando está rodeado de grande multidão, se vira para alguém e diz: é tempo de saíres daqui e ires para águas mais profundas. E eu acredito que nos dias de hoje que nós estamos a atravessar, nestes momentos de pandemia, de calamidade no nosso país e a nível mundial, nós somos chamados por Deus, nós somos chamados por Jesus para efetivamente sairmos do que podemos chamar a nossa zona de conforto e irmos para zonas, para águas mais profundas. E eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E diz a palavra de Deus: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, faz-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, para estes breves versículos, nós verificamos que nesta passagem nós temos aqui 3 elementos. Um dos elementos são os discípulos, o outro elemento é o barco e outro elemento é a multidão. E quando nós olhamos para esta passagem aplicando este episódio à nossa vida, podemos dizer aqui o seguinte: os discípulos, que são os seguidores de Jesus, somos nós. Nós somos os discípulos. É o exemplo que está aqui retratado. E, na realidade, ser discípulo é mais do que ser aluno. Ou seja, o aluno apenas recebe informação. E nós, enquanto discípulos, nós queremos receber formação de caráter. Caráter esse que nos vai tornar semelhantes ao nosso mestre. O outro elemento é o barco, e o barco aqui representa as instituições e os recursos que nós dispomos na nossa vida. Tais como, por exemplo, a nossa família, a nossa profissão, a cultura em que vivemos, a nossa igreja e outros. A multidão são as pessoas. Pessoas essas que nos dias que nós estamos aqui a viver atualmente, pessoas dessas que através de nós precisam de ter um conhecimento mais profundo com Jesus. E, na realidade, para realizar o seu trabalho, Jesus pede o barco aos discípulos. E é interessante, quando nós olhamos para esta passagem, verificamos que há aqui um aperto, há aqui um sufoco, há tanto barulho, e Jesus está apertado pelas multidões. E é interessante que no meio deste processo todo, apesar de todo o barulho que está à sua volta, Jesus vê 2 barcos junto à praia. E o interessante é que depois de ver os barcos, ele aproxima-se aqui de Simão Pedro e de seu irmão, e Jesus provavelmente verificou que estas pessoas estavam desanimadas, eventualmente estavam a precisar de ajuda, e mesmo assim, Jesus não subestimou estas pessoas. E é isto que nós devemos também fazer nos dias que estamos a viver hoje. Nós devemos olhar para as pessoas, mas não devemos subestimar as pessoas, aquilo que elas estão a viver, aquilo que elas estão a sentir. E é interessante que, pelo contrário, Jesus vai mais longe. Jesus pediu-lhes ajuda para entrar no barco. E verificamos que então o barco é afastado e daí Jesus fala para as multidões. E o interessante é que depois de Jesus ter falado às multidões, Jesus vira-se então para Simão e diz: Simão, vai para águas mais profundas. Afasta-te.
E, efetivamente, Jesus estava-lhe a dizer que era nas águas profundas que ele iria encontrar mais peixe. Na realidade, nos dias que nós estamos a viver hoje, nestes dias de calamidade, nestes dias de pandemia, Jesus quer se manifestar nas nossas vidas de forma coerente. Jesus é coerente. Ele deseja realizar algo tremendo por intermédio de nós, por intermédio da nossa igreja. E o interessante é que Jesus vem a nós, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, nas nossas escolas, seja onde for, no meio das nossas alegrias, mas também no meio das nossas tristezas que nós estamos a viver hoje, no meio de todo este sofrimento. Ele vem ter connosco. Ele está connosco no meio da calamidade e no meio da pandemia. E Ele quer usar cada um de nós. E Ele vai usar cada um de nós de maneiras completamente diferentes. Por isso, o importante é que Ele precisa de nós, da forma que nós estamos e da forma como nós estamos a viver. Ele quer se manifestar nas nossas vidas das mais diversas formas. Ele quer aproveitar os momentos em que nós estamos efetivamente de coração aberto, de coração quebrantado. Ele quer agir em cada um de nós. Ele quer agir nas nossas situações. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer providenciar aquilo que nos está a faltar. E há tanta coisa que nos está a faltar nos dias de hoje. E depois dele providenciar todas estas coisas, tal como aconteceu com os discípulos, ele lança-nos um desafio. Vem, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador. Irmãos, olhando para estas passagens, para estes versículos, nós verificamos que realmente aqui há um convite, há um desafio da parte de Jesus para que efetivamente os discípulos possam e lancem as redes. Na realidade, Jesus, o Mestre, o nosso Mestre, ele sabe o que é que deve ser feito. E nós devemos seguir as suas instruções. Ele próprio irá providenciar o resultado, aquilo que nós necessitamos. E com certeza, porque Ele é Deus, aquilo que vai resultar é algo muito bom. Para nós, efetivamente, quando olhamos para estes versículos, quando olhamos do versículo 1 ao versículo 4, em que efetivamente há aqui o desafio para lançar as redes, nós verificamos que é necessário nós lermos, estudarmos e também seguirmos a palavra de Deus. Porquê? Porque é nela, na palavra de Deus, que nós iremos encontrar as instruções necessárias para que as situações das nossas vidas sejam resolvidas. Nós devemos conversar com Deus, colocar-lhe as nossas dúvidas, expor-lhe aquilo que nós gostaríamos que acontecesse eventualmente nas nossas vidas. E tal como aconteceu nesta passagem, nestes versículos, nós verificamos que quando Jesus diz para lançar as redes, no versículo 5, Simão responde a Jesus. E disse, Mestre, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E provavelmente este é o tipo de discurso que nós, nos dias que estamos a viver, nós poderemos lançar ou dizer a Deus, mas realmente, Deus, não conseguimos perceber o que é que tu pretendes de nós nos dias que correm. Temos, eventualmente, enquanto igreja, enquanto membros da Igreja de Cristo, eventualmente respondido, tentar fazer coisas e dizemos muitas das vezes, tal como aconteceu com Simão, mas mestre, temos feito, não conseguimos ver. Jesus manda os discípulos a ir para águas mais profundas. E eu acredito que nos dias que nós estamos a viver hoje, mesmo que nós não consigamos ver o que é que vai resultar do meio desta situação, nós somos desafiados no meio da pandemia a irmos para águas mais profundas. Porque é no meio das águas mais profundas que o milagre de Deus irá acontecer. E algo tremendo irá acontecer. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. 2020, 2021, 2020 começa a pandemia, 2021 estamos em plena pandemia. Não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente. Nós fomos obrigados, todos, a sair da zona de conforto. Fomos obrigados. E é interessante quando olhamos para a palavra de Deus, verificamos vários exemplos de várias pessoas que num determinado momento das suas vidas tiveram que sair das suas zonas de conforto.
E algumas dessas pessoas com idades muito superiores às idades que nós temos atualmente. Moisés, tarefa de libertar os israelitas, 80 anos. Abraão, quando foi mandado sair da sua terra, da sua parentela, 75 anos. E muitas das vezes nós, com idades bastante inferiores, não queremos ou não gostaríamos de sair da zona de conforto. Na realidade, estes homens que eu utilizei como exemplo foram desafiados a sair da sua zona de conforto. Na realidade, nos dias que estamos a viver, nós estamos a viver um desafio tremendo para cada um de nós e para a nossa igreja. E é interessante que nesta passagem, aqui relatada em Lucas, Jesus chama-nos para sermos pescadores de homens. E o interessante é que Jesus, Ele vai providenciar o peixe necessário. Porém, tal como aconteceu com os discípulos, Ele precisa do nosso barco. Ele precisa da nossa rede. De modo que, por intermédio da utilização do barco e por meio da utilização da rede, Ele vai tomar as providências necessárias para que mais almas sejam salvas para Cristo nos dias que correm. Jesus, aquele a quem nós entregamos a nossa vida, Ele está atento aos nossos movimentos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele aproveita os nossos momentos em que nós estamos parados. Ele aproveita os momentos em que nós estamos eventualmente desanimados porque eventualmente a pesca não foi boa ou não está a ser boa. Mas mesmo nesses momentos, Ele pede-nos para entrar no nosso barco. Ele quer entrar no nosso barco. Por isso eu acredito que nos dias que nós estamos a viver, dias difíceis, nós devemos estar atentos para em nenhuma situação nos revoltarmos. Não nos devemos revoltar, mesmo que a situação seja muito difícil. Não devemos pensar que para nós já não há esperança, que para este mundo não há esperança. Jesus está à espera da hora para nos poder instruir. Ele está à espera da hora para dizer para cada um de nós, nos dias que nós estamos a viver, avança para águas mais profundas e lança as tuas redes. E lança as tuas redes. E é interessante que, olhando para esta passagem, para estes versículos, são 11 versículos, verificamos que Jesus desafia os discípulos a ir para águas mais profundas. Eles próprios dizem que, efetivamente, por intermédio e acreditando na palavra de Jesus, ok, eles confiam, eles vão para águas mais profundas. E verificamos que a palavra de Deus se cumpriu. Porquê? Porque eles reconheceram que na palavra de Deus, em Deus, há poder. Há poder. Por isso podemos pensar que quão grande estará eventualmente a ser o nosso desafio nos dias que nós corremos. Hoje temos de fazer como os discípulos. E quando nós olhamos para o versículo 5 desta passagem, verificamos, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Verificamos que os discípulos, colocando em prática a fé em Jesus, lançaram as redes. Fé implica obediência. Fé, muitas das vezes, é um salto no escuro. Isto implica que nós vamos ter que confiar na palavra do Mestre, mesmo que muitas das vezes essa confiança, a fé, implique eventualmente contrariar a nossa lógica. A lógica de Deus não tem nada a ver com a nossa lógica. Irmãos, quão testados nós temos sido nos dias de hoje. E quão testados eventualmente iremos continuar a ser nos dias que estão à nossa frente. E é interessante que o versículo 6 diz que depois de efetivamente Simão lançar as redes confiando naquilo que o mestre lhe estava a dizer, a palavra de Deus no versículo 6 diz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. E o interessante é que no versículo 7, devido às redes estarem tão cheias, eles fazem sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Ou seja, a fartura era tão grande,
A quantidade dos peixes era enorme, ao ponto que os barcos estavam quase a ir ao fundo. Irmãos, Deus quer fazer a obra nas nossas vidas. Deus quer fazer a obra no nosso país. Ele quer fazer algo tremendo no mundo em que nós vivemos. Mas para isso, nós temos de fazer a nossa parte. Nós temos de cooperar com Deus. Podemos utilizar como, por exemplo, a título de exemplo, cura de enfermidades. E, efetivamente, quando nós olhamos para estas situações, verificamos que, efetivamente, toda a cura é um ato divino. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o tratamento adequado. Queremos o fim da pandemia? Eu acredito que sim, que todos nós queremos. Estamos ansiosos pelo fim da pandemia. No entanto, nós temos que fazer a nossa parte. E é interessante que, olhando para estes versículos, verificamos que os pescadores prepararam-se, fizeram a sua parte. Porquê? Prepararam-se. Eles arranjaram as redes, deslocaram-se ao local e lançaram as redes. E o interessante é que nestes versículos que nós acabamos aqui de ler, no versículo 6 e 7, verificamos que houve uma altura que eles ficaram aqui com algumas dificuldades, porque provavelmente os barcos estavam quase a afundar. Mas é no meio destas situações, no meio das aflições, no meio das dificuldades, que nós efetivamente devemos pedir ajuda. Nós temos de ter a capacidade de pedir ajuda. Nós temos de ter a capacidade de fazer pedidos de intercessão uns pelos outros. E nós devemos pedir ajuda em humildade. O compartilhar dos nossos problemas é fundamental. Nós, efetivamente, devemos compartilhar e fazer o pedido de ajuda a familiares, irmãos na fé, à própria igreja. Mas temos que fazer em humildade e pedir apoio. Acima de tudo, sabendo que Jesus está no controle de todas as situações. Olhando para estes versículos, verificamos que a nossa garantia, a minha garantia, a tua garantia, é que a palavra de Deus cumpre-se sempre. A palavra de Deus vai-se cumprir, mas vai-se cumprir conforme nós estamos ou não receptivos à palavra de Deus. E quando olharmos para o Evangelho e tendo em conta esta situação que nós estamos a viver nos dias de hoje, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos motiva a nunca desistir, por muito grande que seja a calamidade ou a pandemia. Nós devemos, sim, olhar para o autor e consumador da nossa fé e tentar novamente, sabendo que Jesus está perto, Jesus está junto de cada um de nós para nos orientar. E Ele quer fazer parte da pesca da nossa vida. E na realidade Jesus está disponível para nos iluminar com o seu Espírito, nos dar segurança. Para quê? Para que, por muito grande que seja a dificuldade, nós nunca percamos a esperança. Provavelmente nós vamos dizer aquilo que os discípulos disseram aqui a Jesus. Nós também já temos trabalhado a noite inteira. Provavelmente vamos dizer que realmente depois de estarmos aqui a trabalhar a noite inteira, realmente nós não temos conseguido pescar. Provavelmente estamos esgotados. Mas mesmo que nós tenhamos esgotado a nossa capacidade de pedir, de suplicar e de eventualmente esperar por alguma coisa que nós necessitamos, em atenção à palavra de Deus, nós devemos continuar e prosseguir a lançar as nossas redes. E responder ao desafio de Jesus, que é: avança para águas mais profundas. Porquê? Porque ao avançarmos para águas mais profundas, tu e eu iremos buscar mais conhecimento de Deus. Nós iremos buscar mais a sua lei, buscar mais os seus ensinamentos e buscar mais os seus decretos. Irmãos, depois no versículo 8, versículo 10, diz o seguinte: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Nós verificamos que, efetivamente, os discípulos lançam as redes, mas tiveram a humildade de reconhecer
que efetivamente Jesus era muito mais do que aquilo que eles pensavam ou imaginavam. É interessante que eles não só pedem ajuda, como reconhecem que as bênçãos de Deus não era mérito deles. E é isto que nós também, nos dias que correm, nos dias em que vivemos, também devemos ter a capacidade de reconhecer. É que as bênçãos que temos recebido de Deus nos dias em que estamos a viver não são mérito da nossa parte. Tudo o que recebemos de Deus é por misericórdia de Deus e através da graça de Deus. Há umas semanas atrás o Nuno pregou aqui e disse algo que tinha a ver com o seguinte: misericórdia é não receber o mal que merecemos. Graça é receber o bem que não merecemos. Por isso, irmãos, aqui neste dia em que estamos aqui efetivamente a meditar sobre a palavra de Deus, devemos proclamar as bênçãos que temos recebido. Jesus preparou os seus discípulos para serem pescadores de homens. Tu e eu, que nos consideramos discípulos de Jesus, somos chamados, no meio da pandemia, no meio da calamidade, a ser pescadores de homens. E devemos ser pescadores de homens. Devemos pensar que, efetivamente, por muito grandes que eventualmente possam estar a ser as dificuldades, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós é tremendo. Eu queria utilizar aqui um breve testemunho de algo que me aconteceu esta semana. Esta semana tive que ir a uma empresa que é a nossa cliente e a dona dessa empresa é brasileira e uma das filhas que está no Brasil tem um problema muito grave de saúde. É uma doença que se chama osteogênese, que é os ossos de vidro. E a filha tem 30 e tal anos, penso eu, e a mãe sabia que ela estava a passar por grandes problemas, então decidiu, em dezembro, no final de dezembro, início de janeiro, ir ao Brasil para ajudar a filha em vários exames que teve que fazer. E esta semana, quando me encontrei com ela tinha acabado de regressar do Brasil e estava a falar com ela e estava a falar dos problemas que todos estamos a viver em termos de país, etc. por aí fora, e ela, quando me relata o exemplo da filha, acaba por me dizer que esteve com a filha e acompanhou a filha em vários exames, teve que andar para médicos a distâncias de quase 500 km para ter um médico para tratar deste problema. E chegaram à conclusão que, efetivamente, a filha foi-se sentar no sofá e, de repente, partiu o osso do cóccix. E, ao verificaram, então, que ela tinha este problema, que era ossos de vidro. E é interessante que, no meio desta situação toda, como ela tinha o negócio, ela decidiu que tinha que vir para Portugal. E o interessante é que, no meio deste processo todo, a filha pediu-lhe para ficar com ela no Brasil, ela regressou por causa do negócio, e qual não foi o espanto, quando chegou a Portugal, uma das situações, estado de calamidade vai continuar. E ninguém sabe durante quanto tempo. A atividade comercial, as empresas têm que parar. E ela estava a dizer, mas eu podia ter ficado no Brasil. E o grande problema é que quando ela chegou a Portugal e verificou que isto iria acontecer, pensou regressar ao Brasil. Mas no meio disto tudo, o que é que o governo decidiu? Não há viagens nem para fora nem para dentro, vindo do Brasil. E ela estava a dizer que, efetivamente, na consulta que ela teve com um médico lá no Brasil, o médico disse-lhe que a filha tinha os ossos de uma pessoa de 90 anos. E eu estava a falar com ela nessa situação e ela estava a falar comigo e dizer, Eduardo, eu confio que Deus tem um propósito em todas as coisas. É interessante que nós vivemos no nosso dia a dia preocupados com a calamidade que estamos a viver, mas o interessante é que há outras pessoas que, além do Covid, além da calamidade, estão a viver em outras situações paralelas. Situações tão difíceis. O próprio médico, ela disse-me que o próprio médico disse que a próxima vez que ela partir algum osso, já nunca mais vai recuperar. Irmãos, isto leva-nos a pensar que nós, mesmo no meio destas situações, e eu ouvindo para ela, falar com ela, e ela é crente, é alguém que continua a acreditar que no meio deste processo todo Deus continua a trabalhar de uma forma tremenda. O versículo 10 e o versículo 11 acaba por nos dizer o seguinte, segunda parte do versículo 10. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deus chama os seus discípulos para o seu ministério e para a sua obra. A cada um de nós, enquanto discípulos de Jesus, cabe assumir o compromisso e obedecer. O desafio para cada um de nós
independentemente das circunstâncias que estamos a viver. Temos que pensar que há pessoas que eventualmente estão a viver circunstâncias ainda muito piores que nós. A realidade é que quanto mais nós mergulharmos no Evangelho, mais respostas iremos encontrar para as nossas questões. Mais respostas iremos encontrar para as nossas angústias e para as nossas dúvidas. Temos que acreditar, Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Jesus quer que tu e eu sejamos pescadores no seu reino. A rede que Ele nos dá é o seu amor e a sua palavra. A grande questão é, será que Jesus, nos dias que correm, tem realizado milagres nas nossas vidas? A questão é, comecemos por responder ao seu chamado. Como? Conta aos teus amigos, conta aos teus familiares a experiência que tens tido com Jesus e com a sua palavra. Conta a todos o que é que mudou na tua vida. Conta a todos qual é a tua esperança. Conta a todos o que tu tens descoberto através da palavra de Deus. Nos dias que nós estamos a viver, nós, enquanto Igreja de Cristo, nós temos que contar às pessoas que estão à nossa volta o que é que Jesus está a fazer nas nossas vidas. Nos dias de hoje, e a questão que eu queria deixar aqui para nós, será que nós, nos dias de hoje, calamidade, pandemia, Covid, será que nós temos usado o amor de Deus como rede para atrair as pessoas? Será que mesmo que não tenhamos muita vontade, nós temos respondido ao convite de Jesus? E o convite de Jesus é: lança as redes e pesca. Lança as redes e pesca sem limites, porque eu sou o teu Deus e comigo tu serás mais do que vencedor. Amém.